Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você estará vendo esse vídeo aqui pelo Instagram ou pelo YouTube. Agora a gente vai para a leitura bíblica da família Vinhas. Leitura bíblica essa que minha prima Vívia me repassa todos os dias. 2 Samuel, capítulos 17 e 18. 2 Samuel 17 e 18. Da Samuel, capítulo 17. Aitofel disse a Absalão: permite-me escolher 12.000 homens, e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico, e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei, e trarei todo o exército de volta a ti. É somente um homem que procura as matar. Assim, todo o exército ficará em paz. Esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Entretanto, Absalão disse: chamem também Uzai, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. Quando Uzai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel deu-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz, ou você tem outra opinião? Uzai respondeu: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Sabes que teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros, e estão furiosos como uma ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. Além disso, teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele, agora, já deve estar escondido em uma caverna ou em algum outro lugar. Se alguns de teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá: houve matança no meio do exército de Absalão. Então, até o mais bravo soldado, corajoso como leão, ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente e que seus soldados são corajosos. Por isso, dou o seguinte conselho: que se reúnam a ti todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, tanto como a areia da praia, e que tu mesmo os conduzas na batalha. Então o atacaremos onde quer que ele se encontre, e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Ele e todos seus homens não escaparão. Se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá, e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não reste ali sequer uma pequena pedra. Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o arquita, melhor do que o de Aitofel, pois o seu tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que Aitofel dera a Absalão e às autoridades real, e o que ele mesmo lhes tinha aconselhado em seguida. Então pediu que enviasse imediatamente esta mensagem a Davi: não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão, no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todos os exércitos serão exterminados. Jonatas e Ahimaaz estavam em Rogel, e uma serva os informava regularmente, pois não podiam as casas serem vistas na cidade. Eles, por sua vez, iam relatar ao rei Davi o que tinham ouvido, mas um jovem os viu e avisou Absalão. Então eles partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Baurim, que tinha um poço no quintal. Eles desceram ao poço, e a dona da casa colocou a tampa no poço, para disfarçar pelo grão de cereal por cima. Os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe perguntaram: onde estão Ahimaaz e Jonatas? A mulher respondeu: eles atravessaram as águas. Os homens os procuraram sem sucesso e voltaram a Jerusalém. Tendo eles ido embora, os dois saíram do poço e foram informar o rei Davi. Falaram-lhe do conselho que Aitofel dera contra ele, e lhe disseram que atravessasse imediatamente o Jordão. Então Davi e todos os seus exércitos saíram e, quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para a cidade de Natal. Pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Davi já tinha chegado a Manaí, quando Absalão atravessou o Jordão, com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa comandante do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de Jéter, um israelita que havia possuído Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, soube, filho de Naás, de Rabá, dos Amonitas,
Maqui, de Amiel, de Lodebar, e o gileadita Barzilai, de Rogelim, trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas de queijo e leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Alguém que você deveria conhecer, Absalão. Uma triste profecia se cumpriu. Pegue um príncipe tremendamente belo, adicione 1 litro de amargura, 1 quilo de esperteza e uma triste profecia anunciando encrenca. O que você obtém? A receita para uma guerra civil e um usurpador fadado ao insucesso chamado Absalão. Absalão foi o terceiro filho de Davi, nascido da união do rei com uma mulher estrangeira de Jesua. Disse de Absalão: em todo o Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. 2 Samuel 14, 25. Quando Absalão era jovem, o filho mais velho de Davi, Aminon, estuprou Tamar, a querida irmã mais nova de Absalão. E, depois disso, as coisas ficaram feias de verdade. Absalão assassinou Aminon. Davi baniu Absalão por 3 anos, então o trouxe de volta a Jerusalém. Davi se recusou a vê-los nos 2 anos que se seguiram. Durante 4 anos depois disso, um Absalão ainda amargurado, minou secretamente a autoridade do rei, enquanto construía com astúcia a própria popularidade. Assim, diz a Bíblia, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. 2 Samuel 15, 6. 2 Samuel 15, 6. Deixa eu ver. Absalão agia assim contra os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Enquanto Absalão lançava seu silencioso golpe de Estado, um grande número de amigos e conselheiros o encorajava a fazer movimentos ainda mais ousados. Até mesmo Aitofel, que fora um dos conselheiros de confiança de Davi, juntou-se aos conspiradores. Em pouco tempo, Davi precisou fugir para salvar a vida, levando consigo um pequeno grupo de aliados para o deserto. 2 Samuel 15, de 13 a 26. Vamos ler aqui. 15, de 13 a 26. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará e causará nossa ruína, e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, decidir. O rei partiu, seguido por todos de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomar conta do palácio. Até o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam, passando por ele, todos os guerreiros e peletitas, e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. Ele disse então a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei. Pois você é estrangeiro, exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que você o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o seu servo, para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. E Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. Ele atravessou o vale de Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus, até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo a sua vontade. Seguindo o conselho de Aitofel, Absalão teve relações sexuais em público com 10 concubinas de seu pai, que haviam sido deixadas em Jerusalém, para que todos soubessem que não haveria trégua entre ele e Davi. A seguir, Aitofel insistiu com o novo rei para que reunisse uma grande brigada, que se dirigia para o deserto, a fim de perseguir e matar seu pai. Em vez disso, porém, Absalão aceitou a orientação de outro conselheiro, que, secretamente, era leal a Davi, e postergou o ataque.
Esse adiamento permitiu que Davi preparasse suas tropas para um contra-ataque bem-sucedido. Antes da batalha, Davi instruiu enfaticamente os soldados: para amor a mim, tratem bem o Joabe e Absalão. Samuel 18:5. Mas quando Joabe, o general de Davi de longa data, ouviu que o filho do rei estava preso de galos de Moabe, sem condição de se soltar, correu até Absalão e traspassou o seu coração com 3 dardos e permitiu que 10 escudeiros acabassem de matá-lo. Samuel 18, 14 e 15. 18, 14 e 15. Depois dessa leitura, vou passar por aqui de novo. 18, 14 e 15. 18, 14 e 15. Disse Joabe: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dados, escolheu e traspassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Ao ouvir a notícia, Davi chorou de maneira inconsolável. Quem me dera ter morrido em seu lugar? Ah, Absalão, meu filho, meu filho. 2 Samuel 18:33. Foi necessária uma dura advertência de Joabe, informando ao rei que este corria o risco de perder a lealdade de seus homens, para que Davi colocasse fim ao pranto e voltasse a agradecer a seus homens. Na dúvida de que, inconsolável, amargurado, aqueles que o apoiaram, Davi se lembrava da triste profecia lançada contra ele depois do caso de Batseba. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Samuel 12:11. O fato de que o homem a cumprir a profecia tenha sido seu próprio filho causou uma dor insuportável. Eles costumam ser o aguilhão do pecado. Durante 4 anos, o Absalão, ainda amargurado, minou secretamente as autoridades do rei, enquanto construía a própria popularidade. Moral da história: o pecado sempre volta para ficar. 2 Samuel, capítulo 18. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1000 e de 100. Depois dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outra sob o comando de Itai, o Giteu. Disse então o rei ao exército: eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade, dali nos deis apoio. O rei respondeu: farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta, enquanto os soldados marchavam de unidades de 100 e de 1000. O rei ordenou a Joabe, a Abisai e a Itai: por amor a mim, tratem bem o Joabe de Absalão. Todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão, cada um dos seus comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região e, naquele dia, a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi, passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore. Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Um homem o viu e informou a Joabe: acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você o viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvindo ordenar a Abisai e a Itai: protejam por amor a mim o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dados e por trás passou o coração de Absalão, que ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos 2 escudos de Joabe chegaram a Absalão e acabaram de matar. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel, e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Quando isso, todos os israelitas fugiram para casa. Quando em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória, por isso dou à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje
monumento de Absalão. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse: deixa-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Então, não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje, não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou ao etíope: vai dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia, Ahimaás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: não importa o que aconteça, deixa-me ir com o etíope. Joabe, porém, respondeu: por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe: pois vá. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela abriu o terraço que havia sobre a porta, junto à muralha, e um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou avisando o rei. O rei disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem aproximou-se. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vi outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, clamou o rei. A sentinela disse: está me parecendo, pelo jeito de correr, que o da frente é Ahimaás, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Então Ahimaás aproximou-se do rei e o saudou. Projetou as costas em terra diante do rei e disse: disse ao Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: o jovem Absalão está bem? Ahimaás respondeu: vi que houve grande confusão com Joabe, o servo do rei, e enviou o teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: fica ali ao lado esperando. E Ahimaás ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. O Senhor te livrou de todos que se levantaram contra ti. E perguntou ao etíope: o jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam para fazer mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter honra desse lugar? Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Agora ele vai lá para o livro de Isaías, capítulo 23. Isaías, Provérbios, Eclesiastes, depois de Cantares. Isaías 23. Isaías 23. Quando eu estou em dúvida, eu canto a musiquinha do Diante do Trono da Bíblia, para saber a ordem dos livros. Isaías 23. Advertência contra Tiro. Planteiem navios de Tarsis, pois Tiro foi destruída, e ficou sem nenhuma casa e sem porto. De Chipre e essa mensagem: fiquem calados, apesar das regiões litorâneas. E vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar e as grandes águas. O trigo de Sior e a colheita do Nilo eram sua renda, e vocês se tornaram o suprimento das nações. Vergonhem-se, Sidom, pois o mar, a fortaleza do mar, falou. Não estive em trabalho de parto, nem dei à luz. Não criei filhos, nem eduquei filhas. Quando a notícia chegar ao Egito, ficarão angustiados com as novidades de Tiro. Cruze o mar para Tarsis. Planteiem vocês, habitantes das regiões litorâneas. É esta a cidade jubilosa que existe desde tempos muito antigos. Os pés a levaram a conquistar terras distantes. Quem planejou isso contra Tiro, contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra? Os seus exércitos o planejou para abater todo orgulho e vaidade e humilhar todos que têm fama na terra. Cultivou sua terra, como se cultivou as margens do Nilo, ó povo de Tarsis, pois você não tem mais porto. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer os seus gênios. A seca da Fenícia ordenou que as suas fortalezas estejam destruídas e disse: você não se alegrará mais, ó cidade de Sidom, virgem derrotada. Levante-se, atravesse o mar até Chipre. Nem lá você terá descanso. Olhem para a terra dos babilônios. Esse é o povo que não existe mais. Os assírios a deixaram para as criaturas do deserto. Ergueram torres de vigia, despojaram suas cidadelas e fizeram dela uma ruína. Planteiem vocês navios de Tarsis. Destruída está a sua fortaleza. Naquele tempo, Tiro será esquecida por 70 anos, o tempo da vida de um rei. Mas no fim dos 70 anos, acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta.
Pegue a harpa, vai para a cidade, ó prostituta esquecida. Toque a harpa, cante muitas canções para se lembrarem de você. No fim de 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro. Esta voltará ao seu ofício de prostituta e servirá a todos os reis que há na face da terra. Mas o seu lucro e a sua herança serão separados para o Senhor. Não serão guardados nem depositados. Seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. Agora a gente vai lá para o final da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro é uma epístola. É uma epístola. Vou ler aqui o que minha Bíblia fala sobre o livro de 1 Pedro. De que traz este livro? Pedro escreve que cristãos estão sofrendo por causa da fé, encorajando-os a permanecer firmes em Cristo. Quem escreveu? O apóstolo Pedro, a ajuda de Silas. Quantas coisas aconteceram entre 60 e 65 depois de Cristo? Onde isso se encaixa? Paulo escreveu estando na Babilônia, que provavelmente é um codinome para Roma. O esboço, capítulo 1, chamado para uma vida santa. Capítulo 2, nossa identidade como cristãos. Capítulo 3, submissão nos relacionamentos. Capítulo 4, sofrimento por Cristo. Capítulo 5, instruções aos presbíteros e aos jovens. Conceitos principais: salvação, santidade, o povo escolhido, submissão e sofrimento. Vale a pena memorizar. 2 de 11 e 2. Amados, insistem que, como estrangeiros, peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. 3, 15 e 16. Antes, testifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, que estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. 5, 6 e 7. Capítulo 5, versículos 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Perspectiva masculina. Submissão. Pedi aos maridos que tratem cada um sua esposa com sabedoria e honra. Capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. 3, 7. Do meu modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-nas com honra, com a paz mais frágil, cordeiras do dom da graça da vida, de modo que não sejam interrompidas as suas orações. Se não o fizerem, suas orações serão interrompidas. Também dito aos presbíteros que liderem com humildade e aos jovens que submetam a seus líderes. 5, de 1 a 5. Caraca, folha aqui, eu não tô conseguindo passar a folha. 5, de 1 a 5. Portanto, apelo para os presbíteros que entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunho do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas por desejo de servir. Não hajam como dominadores do que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Até os 5. Da minha forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Em outras palavras, o machão que sempre quis ser o chefe não é exemplo para nós. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, após Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhido de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue.
Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme sua bondade, sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, e herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, a desgraça e salvação para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Isso acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo foi revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando eles predissem os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo foi revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim, começando aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois é escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada eterna de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e o glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Direto ao ponto de 1 Pedro. O povo de Deus nem sempre será popular, e não há problema nisso. Bom, hoje acabou aqui a nossa leitura bíblica da família Linhas, mandada pela minha prima Vívia. Valeu, gente. Até a próxima.